Olá, pessoal! Hoje iremos fazer uma breve revisão sobre o pensamento sistêmico e como ele se formou ao longo dos séculos. Abordaremos 3 temas principais que irão nortear nossa matéria de hoje: das partes para o todo, teoria geral dos sistemas e a teoria da comunicação. O pensamento sistêmico foi nomeado pela primeira vez no século XX, quando a mudança do paradigma mecanicista para o holístico veio à tona. A tensão inicial era entre as partes e o todo. A ênfase nas partes tem sido chamada de mecanicista, reducionista ou atomística, enquanto a ênfase no todo tem sido chamada de holística, organísmica ou ecológica. Na ciência do século XX, a perspectiva holística ficou conhecida como sistêmica, e a maneira de pensar em que ela implica passou a ser conhecida como pensamento sistêmico. A tensão entre mecanicismo e holismo sempre foi um tema muito discutido na biologia, física, astronomia e matemática. A noção de um universo orgânico, vivo e espiritual foi substituída pela noção do mundo como uma máquina. Essa mudança radical foi realizada pelas novas descobertas, conhecidas como Revolução Científica, e nomes como Copérnico, Galileu, Descartes e Bacon vieram à tona, que acreditavam que o universo material era uma máquina que poderia ser entendida completamente analisando suas menores partes. A primeira forte oposição ao paradigma mecanicista veio do movimento romântico, na arte, na literatura e na filosofia. Dentro da filosofia, Immanuel Kant discutiu a natureza dos organismos vivos, dizendo que, ao contrário das máquinas, são totalidades autorreprodutoras e auto-organizadoras. Dando o pontapé inicial ao pensamento sistêmico, o bioquímico Lawrence Henderson foi muito influente, pois usou o termo sistema para denominar tanto os organismos vivos como os sistemas sociais, significando a partir daí um todo integrado, cujas propriedades surgem das relações entre suas partes. Então, entender as coisas sistemicamente significa colocá-las dentro de um contexto e estabelecer a natureza de suas relações. E partindo desse primeiro contexto, começou-se a enxergar a natureza na concepção de rede, também chamada a teia da vida. Em meados do século XX, um biólogo austríaco chamado Bertalanffy começou a pesquisar e escrever sobre os princípios da organização dos sistemas. Ele acreditava que esses princípios poderiam ser aplicados em diversos campos. Entre os conceitos criados que nortearam a continuidade do pensamento sistêmico, alguns foram cruciais para conhecermos como ele é hoje. São eles: organismos vivos são sistemas abertos, todo sistema busca um equilíbrio e a conservação do mesmo, e equilíbrio não pressupõe normalidade. Para a definição do pensamento sistêmico como um movimento científico, a teoria geral dos sistemas foi de grande ajuda, pois começou a ser estudada através dos sistemas vivos. Essa teoria é composta por 5 propriedades básicas. Número 1. Globalidade ou totalidade, ou seja, toda e qualquer parte de um sistema está relacionado de tal modo com as demais partes que uma mudança em uma das partes provocará uma mudança no sistema total. Número 2. Não unilateralidade entre os elementos. A afeta B e B afeta A. Essa propriedade diz respeito a conhecer o sistema, entender como as pessoas se afetam, sem vilões ou vítimas. Número 3. Não somatividade. O todo é maior que a soma de suas partes. Um conceito já falado anteriormente, mas só para reforçar. Um sistema tem características para além das características individuais de cada componente. Número 4. Equifinalidade. No sistema circular e automodificável, os resultados não são determinados pelas condições iniciais, mas sim pela natureza do processo. Ou seja, um mesmo resultado pode ser gerado de diferentes origens. E a número 5. Equifinalidade. O sistema vive de forma circular. Essa última propriedade se relaciona com uma outra teoria também muito importante nesse processo, chamada cibernética. Dentro da cibernética, um conceito muito importante é o de retroalimentação, cunhado por Norbert Wiener, em que ele diz: um laço de retroalimentação é um arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no qual uma causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço,
de modo que cada elemento tenha um efeito sobre o seguinte, até que o último tenha efeito sobre o primeiro elemento do ciclo feedback. Ou seja, a última propriedade da teoria geral dos sistemas, a circularidade, em que nossa vida tudo ocorre num ciclo feedback. Nossas atitudes com nossa família, com nossos amigos, com nosso próprio corpo e com a forma como interagimos com o mundo. E dentro desse novo conceito, o de retroalimentação, tem mais um detalhe. Ela é dividida entre positiva e negativa. A retroalimentação positiva pressupõe um novo equilíbrio para o sistema, ou seja, uma modificação desse sistema, enquanto a retroalimentação negativa diz respeito a uma manutenção do equilíbrio anterior do sistema. Depois dessa conceituação toda, vamos trazer esses conceitos para a nossa realidade, ou seja, para a família. Toda família é um sistema e tem características comuns para todas, como não nascer por geração espontânea, não viver isolada, ter uma convivência que dá identidade interna e externa, ter fronteiras permeáveis, existir subsistemas com relações horizontais e verticais, e os elementos que participam dela permanecem a diferentes sistemas além do familiar. Um ponto super importante dentro da família, que ela caracteriza como conhecemos hoje, é o conceito de auto-organização, ou seja, o sistema familiar tem uma regulação interna. Quando acontece algo diferente do normal, que desequilibra a família, como a morte de um parente ou a saída de algum membro de casa, a família tem autonomia para buscar e voltar ao equilíbrio inicial. Agora, o último tema que abordaremos nessa revisão. Falaremos sobre a teoria da comunicação. Essa última teoria se inicia em uma cidade da costa leste dos Estados Unidos, chamada Palo Alto. Quando, em meados da década de 1940, o antropólogo Gregory Bateson chega a essa cidade tendo em mente a seguinte frase: a maneira como os indivíduos comportam é determinada pelas reações que os cercam. Participando de congressos acadêmicos, surge o desejo de pesquisar sobre a comunicação, de onde surgiu também o nome cibernética, uma nova ciência da comunicação e do controle. Mas, voltando ao ímpeto de Bateson, ele formou uma equipe de pesquisadores de áreas diversas para estudar os paradoxos de abstração na comunicação. E antes de chegar nos chamados axiomas da teoria da comunicação, que são esses paradoxos, vou dizer alguns conceitos para entender melhor como surgiram esses axiomas. A comunicação é vista como um processo social, que envolve palavras, gestos, mímicas, olhares e etc. E são chamados comportamento verbal, não verbal e paraverbal. Os paraverbais como suspiros e grunhidos. Outro ponto é a divisão da comunicação entre funcional, que é a capacidade de se relacionar, e disfuncional, que afasta os parceiros como consequência da comunicação, causando ressentimento e incompreensão. A comunicação também tem 3 níveis: sintaxe, que é o que é falado, semântica, que é o sentido do que é falado, e pragmática, o contexto e o efeito da comunicação. Esse último foi o mais estudado nessa teoria. Agora vamos aos axiomas dessa teoria, mas primeiro ao significado de axioma. Axioma é uma premissa considerada verdadeira, utilizada como um consenso para a construção e aceitação de uma teoria. Além dos axiomas, tem uma outra palavra nova: distorção. As distorções são maneiras que causam uma comunicação disfuncional, e cada axioma tem algumas. Agora vamos ao axioma para conseguir entender melhor tudo isso. Axioma número 1. É impossível não se comunicar. Mesmo quando não queremos conversar ou comunicar, estamos comunicando. As distorções desse axioma são aceitação passiva da comunicação, rejeição da comunicação, desqualificação, ou seja, não dá valor à comunicação, e a formação de sintomas, que seria a impossibilidade de se comunicar. É uma dimensão involuntária. Axioma número 2. Toda comunicação tem 2 níveis: conteúdo e relação. O conteúdo é a informação sobre os fatos, e a relação é como essa informação é entendida por quem a escuta.
esse axioma tem as seguintes distorções: confusões, rejeição da comunicação e desconfirmação, que seria a negação da existência de alguém. Axioma número 3. A natureza de uma relação está na contingência da pontuação das sequências comunicacionais entre os comunicantes. Nossa, esse tem uma frase grande, mas o conceito é fácil de aprender. Ele diz que a sequência de acontecimentos que ocorre em um determinado sistema, seja ele uma família ou um único indivíduo, influencia diretamente na comunicação. A distorção é chamada discrepância na pontuação, que seria cada pessoa dentro de uma comunicação falar um ponto ou a sua opinião, causando uma comunicação disfuncional. Axioma número 4. Os seres humanos comunicam digital e analogicamente. A comunicação digital é lógica, é objetiva, é uma maneira cerebral e científica de falar, com muita precisão, enquanto a analógica é relacionada ao código afetivo e imaginário do contexto, deixando espaço para interpretação pessoal, e com a possibilidade de dúvidas quanto a essa comunicação. A distorção desse axioma é chamado erro de tradução. E o último axioma, o número 5. Todas as permutas comunicacionais são simétricas ou complementares. As simétricas são comunicações igualitárias, e as complementares são quando, em cada momento, um ensina o outro, mas sempre havendo uma troca de papéis para os dois aprenderem e ensinarem. As distorções desse axioma são a complementariedade rígida, que é quando somente um ensina, um está monopolizando a relação o tempo todo. E essa distorção entra um conceito super importante, que é o de duplo vínculo, em que cada pessoa carrega em si características do seu núcleo familiar, que pode levar a uma injunção paradoxal, que é a comunicação tem duas respostas, sendo que uma anula a outra, e a impossibilidade de metacomunicar, que seria dizer sobre algo que foi comunicado, como esclarecer dúvidas sobre uma comunicação. Agora, voltando à última distorção, a escalada simétrica diz da busca constante de razão por parte de cada pessoa da comunicação, levando a uma incompreensão final. Então, pessoal, esses são os pontos-chave que passamos para formar o pensamento sistêmico ao longo do tempo e estudássemos ele hoje como conhecemos. Aproveitem bastante esse conteúdo e não se esqueçam de pesquisar mais a fundo para entender ainda mais esse tema super relevante. Até a próxima!